Olha, não é nenhum exagero dizer que o Rock in Rio deste ano está sendo marcado por algumas polêmicas. Primeiro que o festival, que tinha religiosamente 2 dias dedicados ao rock e o heavy metal, este ano teve somente um e quase correu o risco de não acontecer. Segundo que pela primeira vez eles resolveram incluir atrações de sertanejo e pagode. E agora, pelo que se tem sido noticiado na internet, o festival sofre com uma certa queda de vendas nos ingressos em algumas datas. O que será que está acontecendo com o Rock in Rio? Quando se iniciaram as primeiras notícias sobre o Rock in Rio 2024 e sua edição comemorativa de 40 anos, logo começou um burburinho de que o festival estava sem artistas de rock para incluir no line-up. Primeiro que bandas como Iron Maiden, Metallica e Guns N' Roses, que já são sinônimos de jogo ganho no Rock in Rio, estavam fora de questão por motivos de agenda ou os atuais momentos dessas respectivas bandas, fora os grandes medalhões do rock que estão se aposentando. Sendo assim, os primeiros artistas que o festival foi anunciando eram predominantemente do pop mais atual, como Ed Sheeran e a Katy Perry, a talentosíssima Joss Stone, que eu sinceramente sou apaixonado musicalmente falando, a cantora ícone dos anos 80 Cyndi Lauper, entre alguns outros nomes. E conforme o tempo foi passando, a organização foi anunciando novas atrações, algumas de gosto bem duvidoso, como vocês devem saber, porém nada de artistas ou bandas de rock e metal, embora rolavam algumas especulações, como AC/DC, Judas Priest, entre outras bandas. Porém, essa ausência de grandes nomes começou a preocupar principalmente o público roqueiro, que ainda tem um certo apego aos Rock in Rios do passado. Vocês vão todos tomar no cu, exceto quem não tá tomando no cu. Vai tomar no cu, seus babacas. Sendo assim, começaram a rolar os boatos de que este Rock in Rio nem iria ter o dia do rock. Até que nos 45 do segundo tempo, quando faltava aproximadamente 4 meses para a realização do festival, o Rock in Rio finalmente anunciou atrações de rock e de metal que foram as que tocaram no último domingo do dia 15 de setembro. Mas ainda faltava uma data do dia 21 de setembro que o público já dava quase como certo que seria o segundo dia voltado para o rock. Porém, a notícia veio como verdadeiro balde de água gelada quando foi anunciado o famigerado Dia Brasil, que além de atrações de pop e funk, também iria contar com atrações de sertanejo e pagode, pra matar a roqueirada do coração. E segundo a organização, o tal do Dia Brasil é uma forma de celebrar os 40 anos de Rock in Rio, enaltecendo toda a diversidade da música brasileira, em um dia que irá tocar somente artistas nacionais de estilos variados, com o intuito de abraçar públicos dos mais diversos possíveis, já que o Rock in Rio, segundo os organizadores, sempre foi um festival plural e não somente voltado para um ou outro estilo. E nem adianta vir com aquela reclamação: ai, mas o Rock in Rio devia mudar de nome. Meus amigos, entendam de uma vez por todas, o Rock in Rio, mais do que um festival de música, é também uma marca reconhecida mundialmente que atrai vários patrocinadores. Então, pensando pelo lado comercial, os caras não vão mudar de nome nem na próxima encarnação. Fora que uma coisa que muita gente não sabe é que a primeira edição de 85, apesar de todo o sucesso, Roberto Medina, que é o idealizador do Rock in Rio, teve um prejuízo descomunal a ponto de ter vendido parte do seu patrimônio para conseguir se reerguer. Isso devido ao total despreparo e falta de experiência dele para organizar um festival deste porte. Ele fez meio que na cara e na coragem mesmo. Sendo assim, foi algo feito sem muito planejamento, o que fez com que ele tivesse muito mais gastos do que lucro. Você perdeu dinheiro feito louco no primeiro Rock in Rio? Não, cara, eu perdi um prédio de 11 andares, eu perdi a minha casa, eu tive que tirar meus filhos. Você perdeu um prédio da Artiplan, icônico, né? Icônico, um monstro aquilo. Perdi minha casa, eu não tinha dinheiro para botar meus filhos. Esse foi o resultado final. Eu saí na capa do Globo com uma guitarra com milhares de dólares, a página inteira da capa, milhares de dólares, e eu tinha acabado minha vida ali. Eu não tinha mais nada. E é engraçado, isso é que eu não entendo, eu até estou fazendo um boneco digital, meu mesmo, com 30 anos. E vou fazer uma entrevista eu com esse cara de 30 anos, porque eu não sei como é que ele foi tão louco de fazer essa porra. Então eu tô fazendo isso aí. Mas isso é uma brincadeira minha. E aí caiu a ficha dele que não adiantava fazer somente pela paixão à música, mas também com uma visão mercadológica do negócio. E com o passar das outras edições, ele foi aprendendo com os erros, adquirindo know-how, até fazer o Rock in Rio se tornar essa marca extremamente lucrativa. Então, galera, dá pra entender, né, porque a organização tá pouco se fudendo se vai ou não agradar ao público
roqueiro ou quem gosta de um tipo de música mais sofisticado. No entanto, nessa edição em que a produção apostou numa diversidade musical mais abrangente, principalmente por conta deste Dia Brasil, curiosamente as vendas de ingressos não estão tendo o mesmo desempenho de edições passadas. E não entendam errado, não é que o festival está sendo um tremendo fracasso, muito pelo contrário. Até porque, convenhamos, né, e se tratando de Brasil, um festival com tanta música popularesca, é quase impossível flopar. Porém, uns dias atrás foi noticiado em alguns portais da internet de que ainda haviam ingressos para o dia 19 e também, por muita coincidência, justamente o dia 21 de setembro, que é o dia do famigerado Dia Brasil. Mas vale ressaltar que os ingressos do dia 15, que é o dia do rock, só foram esgotados um dia antes. Mas enfim, por que essa notícia parece ser tão estranha, visto que, pelo menos pela televisão, todos os dias até agora têm sido lotados? Bom, o que acontece é que na última edição do Rock in Rio em 2022, todos os ingressos de todas as datas foram esgotados em poucos dias, sendo que de algumas datas se esgotaram apenas em alguns minutos. Então assim, é claro que não tenho dados, números mais precisos nem nada desse tipo, mas isso meio que já indica que esse ano houve uma certa queda de interesse no festival e consequentemente na receita. E a pergunta que fica é, será que essa jogada da produção em querer abraçar todos os públicos com essa verdadeira salada musical não acabou influenciando na queda de venda dos ingressos? E ainda vou mais longe, hein? O fato deles terem afunilado os 2 dias do rock e do metal em apenas um, sendo que houveram edições que tiveram 3, como o de 2011, por exemplo, será que isso também não ocasionou um certo desinteresse do público roqueiro mais raiz, e eventualmente até iria? Porque, querendo ou não, era também 2 dias que esgotavam os ingressos, sendo que tiveram edições e que esgotaram primeiro do que os do dia pop. A propósito, se você já teve o privilégio de ir em alguma edição, põe aí nos comentários. Bom, de qualquer forma, é nítido que o festival está focando cada vez mais nas atuais tendências da indústria musical, que por sua vez está atrelado ao comportamento das novas gerações, que infelizmente parecem se distanciar cada vez mais da música enquanto forma de arte genuína. E quanto aos dias do rock e do metal das edições passadas, que contemplaram o público com grandes nomes da música, quem garante que nas próximas edições haverão esses dias? E é claro, ao invés de ficar reclamando do Rock in Rio, não se esqueçam que agora o Brasil é recheado de festivais voltados para o heavy metal e o rock. É só ficar atento nas agendas e as bandas que vão tocar. E é claro, preparar o bolso, porque show internacional não tá barato não. Mas enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.